E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre perguntas-chave, o que você realmente deve avaliar numa entrevista para aceitar ou não um candidato se você quer encontrar e saber contratar as pessoas certas e boas para o seu negócio. Então, sou o Lucas Vercelino, sou fundador da Decision Pro e eu vou te mostrar mais uma etapa do processo que eu ensino da Aliança Pro para você poder contratar as pessoas certas e ter pessoas boas que vão fazer o seu negócio escalar. Eu preciso lembrar aqui que isso faz parte de uma sériezinha de vídeos aqui que eu estou gravando, detalhando esse processo aqui para compartilhar com você, que é o processo que eu trabalho com meus clientes, que a gente vem desenvolvendo, experimentando e refinando esse processo de alinhamento de relações de trabalho aí e que vão fazer o seu negócio crescer, beleza? Com as pessoas certas. Bom, primeira etapa, antes de começar aqui de falar sobre a parte dessa entrevista como um todo, eu preciso recapitular com você quais são. Então, se a gente for olhar, são 5, vamos colocar aqui, são 5 passos, mas esses 5 passos têm estágios diferentes. O primeiro passo é o planejamento, vamos dizer como se fosse uma etapa, né? A etapa 1 é o planejamento. Depois, a gente entra no processo seletivo. O processo seletivo tem o formulário de barreira, né? Que é o formulário de perguntas, onde você vai colocar tudo ali, que eu já falei no outro vídeo, e depois tem a entrevista de seleção, esses 2 grandes grupos ali. Tem um detalhezinho ali que eu vou comentar com você nesse terceiro passo, no terceiro passo hoje, que é o teste prático também. Mas elas estão dentro dessa parte de trazer a pessoa, né? Que vamos selecionar, né? Então, e depois nós temos o quarto passo, que é validar, que é a parte de 3 meses, ok? E depois você vai consolidar, que aí sim é quando você vai ter uma visão de crescimento mais sólida com esse colaborador, beleza? Bom, então hoje particularmente eu quero dar continuidade aqui à parte de anticultura, teste prático na entrevista. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho a entrevista, que é parte do processo seletivo. Nos outros vídeos, então, nós falamos sobre o processo seletivo em si, o formulário, a importância de um formulário completo, de você ir lá e fazer todas as perguntas para você deixar o seu tempo de reunião mais enxuto, já pedir para a pessoa gravar um vídeo, para ela postar o currículo, para você conhecer e poder fazer uma triagem melhor para usar bem o seu tempo e selecionar. Logo o processo, lembrando, né? O processo seletivo ele é seletivo, ele precisa ajudar você a selecionar e para conseguir fazer um bom formulário, fazer as perguntas certas, se planejar bem para a entrevista, você precisa ter feito o planejamento, que é o projeto de 3 meses definido aí do que você imagina que essa pessoa vai executar. Depois, as prioridades que ela vai atender, estão bem alinhadas as prioridades do seu negócio. Tem uma ficha de cargo para orientar e para ela ser melhorada e lapidada. E aí a gente fez 1, 2 e 3. Estamos no 3 agora então, né? Voltamos e agora vamos para o terceiro. Bom, depois que você fez o seu processo seletivo através dos formulários, né? Mandou esse formulário para todo mundo, inclusive para pessoas, até já aconteceu casos aqui de familiar deve preencher, tem que preencher. A pessoa precisa passar por essa experiência de alinhamento. O processo seletivo ele é como se fosse uma condução, ele é uma ponte para a tua empresa. Então aquela pessoa precisa passar por essa experiência e dizer que ela está de acordo. Eu costumo dizer também, voltando um pouquinho aqui para o formulário, gosto de colocar alguns acordos de que a pessoa tique ali, está ciente, estou ciente que o cargo é assim, assim, assado, que você será exigido tais coisas, para que fique um acordo já. O próprio processo seletivo já seja um acordo prévio, a pessoa ela saiba onde que ela está entrando e ela tenha total direito, total tranquilidade, transparência para dizer, eu não quero seguir, né? E que isso não demande muito do tempo do dono. Por isso que isso tem que ser uma barreira sólida ali, beleza? Independente do tamanho. Se é a primeira pessoa que você vai contratar ou se é a 20ª pessoa que você está precisando contratar agora com qualidade, você pode usar esse processo para te nortear, ok? Então, a gente vai agora para aquele momento em que você recebeu uma série de formulários. Imagina como, seguindo o método que eu ensino aqui, quando você pede para a pessoa postar um vídeo, para ela postar um perfil do LinkedIn já para você dar uma investigada, você já vai conseguir dar uma eliminada, uma triada ali, ou priorizar. Fala assim, cara, dessas 10 pessoas aqui eu vou chamar 5, né? Porque realmente dá trabalho, leva tempo, então você vai precisar ter um número de informações suficientes. Então já viu que aquela pessoa escreveu muito bem, mas no vídeo ela não... Nossa, cara, não tem nenhum português correto ali, tem alguma coisa errada. Ainda mais hoje que as pessoas estão usando o IA para preencher os próprios processos seletivos. Então a gente tem que ficar mais esperto aí, mais ligado
para ver realmente a aderência das pessoas. Isso ajuda, então essas barreiras ajudam a fazer isso, ok? Bom, aí o que vai acontecer agora? Agora vai chegar um momento de você ir lá e contratar a pessoa e fazer a entrevista que eu chamo, né, é uma entrevista de exploração. Nessa entrevista não tem pergunta dinâmica, não tem nada disso. É uma entrevista para você fazer os alinhamentos principais, ver se a pessoa entendeu bem a proposta do cargo, se isso foi bem feito no planejamento da contratação, vai ficar fácil de explicar as demandas, ter o ok da pessoa, tamo junto. E aí a gente coloca, eu inseri ultimamente aqui um item que ajuda muito, que é a anticultura que se chama. O dono ou o entrevistador vai falar o seguinte, cara, aconteceu isso numa determinada área, esse tipo de atitude a gente não admite, coisas que são vitais, aí você precisa levantar o que é, no caso, né, o cargo. Se eu não me engano, nesse cargo era uma questão de suporte e que a pessoa, ela combinou trabalhar a tal horário, ela não trabalhou e ela deixou o atendimento em aberto e isso pegou muito mal para a empresa e aí você pode levar esse caso, que é o que eu chamo de caso inegociável, tipo, aconteceu isso não pode acontecer, você costuma ter esse hábito de trabalho, isso já aconteceu na sua vida, não, aí o candidato fala, não, estamos alinhados que isso não pode acontecer aqui nesse trabalho, aí beleza, nessa entrevista o colaborador, o candidato já diz sobre isso, já fala sobre isso, claro que a gente quando vai trabalhar aqui os processos eu dou mais detalhes, eu não estou entrando muito em detalhes para esse vídeo não ficar muito longo, né? Eu quero que você tenha uma visão geral. E aí, se o candidato, você viu o ambiente, viu se ele tem conexão com a internet, essa entrevista tem essa finalidade. Verificar se ele tem conexão na internet, verificar se a pessoa é pontual, se ela combina e cumpre. Esses pequenos detalhezinhos, ele já prevê muito comportamentos maiores ali, problemas no futuro, tá? Então essa entrevista é uma entrevista que eu chamo de entrevista exploratória. Ela é para ver o ambiente de trabalho da pessoa, onde ela está, se ela tem... Uma pergunta que a gente faz nessa entrevista também, que é muito boa, que ajuda cara, o ambiente de você, onde é o seu ambiente de trabalho? Você consegue trabalhar bem nesse ambiente, sobretudo agora do home office, que a cultura fica bem mais diluída, né? Fica bem mais difícil de você manter a cultura à distância. Então são essas perguntas e esse contato ali, essa interação que a gente busca, não precisa ser algo muito longo. Que aí, logo na sequência, o que vai acontecer? Aí que vem o pulo do gato. Vem o teste prático. Que se você fez certinho o planejamento da contratação, você já tem uma noção de qual que é o problema que precisa ser resolvido. Por exemplo, o suporte. Eu preciso que a gente ajude a criar os primeiros processos para o atendimento, que esse cargo ajude a criar processos para o atendimento das pessoas bem feitos. Então, pede para a pessoa, no teste prático, criar um modelo de processo, como que ela atenderia, e assim pode ser para a área comercial, para qualquer área que envolva uma demonstração. Então ali no teste prático, depois que você falou, fez os principais combinados com a pessoa, os alinhamentos de salário, possibilidade de crescimento ali, bem enxuto, aí já chega o momento de ir para o teste prático. O teste prático vai lá e ele vai apresentar, né, o desafio que uma pessoa pode ter. Existem detalhezinhos, eu não vou entrar muito em detalhes aqui nos pormenores, mas aí nesse teste prático é a hora da pessoa poder demonstrar aquilo que ela não fala, aquilo que ela fala ou ela não faz. É a hora de conciliar o discurso da prática. E aí mais uma camada onde o dono vai poder verificar como que ele pode ver, antes mesmo de trazer a pessoa para dentro, para poder verificar se a pessoa tem disposta, se ela tem as aptidões, se ela vai conseguir resolver o problema. É isso que a gente tem usado, então. Esse foi o conteúdo de entrevista, a qualidade das entrevistas. Deu certo, o teste prático foi bom, conseguiu selecionar uma pessoa, aí vai para a entrevista de confirmação, para dar as boas-vindas aí para o colaborador iniciar contrato e assim por diante, que eu vou falar no próximo vídeo, beleza? Então, vamos recapitular aqui. Bom, encontrar e saber contratar pessoas boas envolvem, a parte de encontrar grupos, networking, mas aí pessoas boas envolve a parte de selecionar, processo seletivo, planejar o primeiro passo, executar o processo seletivo através de um bom formulário, depois fazer a entrevista que foi o tema de hoje, que é a entrevista de anticultura, e depois o teste prático para verificar na prática, primeiro, como que a pessoa age, se o que ela fala ela realmente age, se ela tem as competências que ela fala mesmo,
e tem detalhezinhos, fazer um teste enxuto, de forma rápida, dar um prazo curto mesmo para a pessoa fazer algo enxuto, você já vai conseguir ter uma noção maior do comportamento daquele colaborador. Beleza? E depois nós vamos para a próxima fase, que vai ser no próximo vídeo, que é o validar, que é o projeto de 3 meses, como acompanhar, que eu vou falar mais em detalhes, beleza? Então, se esse vídeo te deu um norte sobre esse processo de contratação, de como que você faz para encontrar e formar essas pessoas dentro da tua empresa, considere também dar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos desse estilo. E até o nosso próximo vídeo, então, que é onde eu vou falar sobre a parte de validação da parceria, que é onde a gente vai fazer o projeto de 3 meses funcionar ali dentro para ver como é que está a performance do colaborador, beleza? Espero que você tenha gostado então e até nosso próximo vídeo.